imediatamente após ou anteriormente a este, ao término de um serviço ordinário. Não pode emendar o serviço. Como assim? Eu estou de serviço na escala normal, na segunda, normal, ordinário, eu saio de serviço e na terça eu já tiro um extraordinário. Negativo, eu tenho que tirar na quarta. Eu vou estar de serviço na sexta. Na quinta eu já vou para o quartel e na quinta eu já tiro o extraordinário. Não pode. Não pode ser imediatamente posterior e não pode ser também imediatamente anterior, tá bom? Porque não pode emendar a escala do ordinário com o extraordinário ou do extraordinário com o ordinário, ok? Da custódia disciplinar, que pode ir até 15 dias de custódia disciplinar. O que é essa punição, chamada de sanção? Custódia disciplinar consiste na retenção do militar do Estado no âmbito de sua OPM ou OBM, sem participar de qualquer serviço, instrução ou atividade, e sem estar circunscrito a determinado comportamento. Professor, mas isso aí é a mesma coisa do recolhimento recolhimento disciplinar. Não. No recolhimento disciplinar, se você pegar aqui, olha só, no recolhimento disciplinar tem a diferença de que o recolhimento disciplinar, o sujeito participa de todos os atos de instrução. Já na custódia, tá? Já na custódia disciplinar, ele não participa, sem participar de qualquer serviço. Então, para aí. Eu e você, nós fomos punidos. Só que você de permanência disciplinar e eu de custódia disciplinar. Você de permanência e eu de custódia. Tá certo? Você pode ir para a instrução, você pode ir para a rua na viatura de serviço, você pode. Tá certo? E nós dois não estamos presos numa cela, é verdade, porque nesse ponto a permanência se assemelha, é igual à custódia, ou seja, de não ficar preso numa cela. Porque aqui, sem estar circunscrito a determinado compartimento. Lá na lei fala comportamento, mas foi um erro material. É um erro de digitação, é compartimento. Deixei comportamento aqui porque estou passando para você cópia fiel da lei. Mas aqui, entenda-se, compartimento. Só que, enquanto eu não posso participar da escala, não posso participar de instrução, você pode. Professor, mas então é melhor ficar de custódia disciplinar do que de permanência. Negativo. Na permanência, ela é, inclusive, menos grave do que a custódia. Apesar de ir até 20 dias, 5 dias a menos, mas a custódia é pior, porque na custódia não conta para fins de receber. O cara ficou lá 15 dias sem receber, irmãozinho. Entendeu? Aquele período não vai contar para tempo de serviço, para aposentadoria, para nada. Tá certo? A custódia disciplinar, como o sujeito não trabalha, não participa de instrução nem nada, ele também não recebe. E não conta para fins de aposentadoria. Ou seja, você vai ter que trabalhar no final a mais, se você ficou 15 dias de custódia, trabalhar mais 15 dias para completar o tempo para aposentar. Tá bom? Tá? E no que tange a custódia, lembrando que o sujeito, ele não vai para casa, mas também ele não fica preso. Ele pode andar no quartel, ele só não pode ir para casa, tá bom? Nos dias em que o militar do Estado permanecer custodiado, perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do posto ou graduação, inclusive o direito de computar o tempo de permanência para qualquer efeito está dizendo, inclusive para remuneração. Ficou de custódia, tá? O dia de pena, Ficou de custódia disciplinar, sujeito, aquele período não conta para nada, tá bom? A custódia disciplinar somente poderá ser aplicada quando da reincidência no cometimento de transgressão disciplinar de natureza grave. Olha aqui, a custódia, pessoal. Porque a custódia, ela é uma pena pesada. Caramba, o cara fica 10 dias de custódia
ele só vai receber no salário dele correspondente a 20 dias do mês. 10 dias ele vai perder. Então, não é qualquer infração que vai originar uma pena tão grave dessa, da custódia disciplinar. Agora, eu já fui punido por uma infração de natureza grave porque eu simplesmente não quis cumprir uma missão dada pelo meu comandante. Infração de natureza grave. Ou então porque eu maltratei um preso causando lesão corporal nele no dia que eu estava trabalhando. Eu torturei o preso. Grave. Beleza. De novo você praticou outra infração, então eu sou reincidente. Na reincidência, na segunda infração grave, o sujeito já pode levar uma custódia disciplinar, tá certo? Então, cuidado. Se perguntar para você, pode ter custódia disciplinar para infração de natureza média? Não. E se ele for reincidente na média? Não. Leve, nem pensar. Na primeira grave, pode? Não, porque fala somente se ele for reincidente em transgressão de natureza grave. Ele teve que praticar uma grave e depois, na segunda que ele praticou, também grave, tá bom? A custódia disciplinar será aplicada pelo controlador geral de disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário, pelo secretário de Segurança Pública e Defesa Social, comandante geral e pelos demais oficiais ocupantes de funções do posto de coronel. O que é isso que está dizendo? Está dizendo das autoridades responsáveis, ou com legitimidade, ou com competência, para aplicar uma sanção tão grave dessa, que é a custódia disciplinar. Major pode aplicar isso aqui? Não. Tenente-coronel pode? Não. Capitão pode? Não. Primeiro ou segundo tenente pode? Não. Tá certo? Só pode de coronel para cima. Coronel, o comandante-geral, o controlador-geral, o secretário de Segurança Pública, esse o pessoal que pode aplicar a sanção disciplinar de custódia disciplinar. Tá? A autoridade que entender necessária a aplicação da custódia disciplinar providenciará para que a documentação alusiva à respectiva transgressão seja remetida à autoridade competente. O que é isso aqui? Você é um major, né? Você é o meu comandante, você é o major. E verificou que o Marciano já é a segunda vez que está respondendo por uma infração disciplinar de natureza grave. Já foi punido no passado com uma infração disciplinar de natureza grave. E agora cai de novo. Você terminou o processo administrativo. Você não pode aplicar a mim essa espécie de sanção, porque só pode de coronel para cima. Você vai encaminhar, então, para o seu superior, para o comandante regional, ou para o corregedor, ou para o comandante-geral da polícia, ou até mesmo para o controlador-geral, ou secretário, não interessa, porque você não pode aplicar a sanção, mas pode mandar a documentação para quem de direito, é isso. Tá? Ao governador do Estado, compete conhecer da sanção disciplinar prevista neste artigo em grau de recurso, quando tiver sido aplicada pelo Controlador Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário, cabendo ao Conselho de Disciplina e Correição o conhecimento do recurso quando a aplicação da sanção decorrer de ato das autoridades previstas no caput deste artigo. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é o recurso. Tá certo? É o recurso. Se perguntar para você, quem que julga o recurso contra uma punição de custódia disciplinar? Tá certo? De custódia disciplinar. Senhores, pode ser o governador ou o controlador. Será o governador quando? Quando quem aplicar, quem deu a decisão for o controlador. Se for o controlador, recurso para o governador. Olha só, ao governador do Estado compete conhecer da sanção disciplinar prevista neste artigo em grau de recurso, quando tiver sido aplicada, imposta pelo controlador geral de disciplina dos órgãos de segurança pública, esse sistema penitenciário, ok? Agora, se for um coronel que deu essa punição, ou qualquer outra autoridade prevista ali, né? Por exemplo, o secretário, aí o recurso não é para o governador, o recurso é para o controlador geral de disciplina, tá? Ou seja, para o conselho, né? Da reforma administrativa, outra sanção.
A reforma administrativa disciplinar poderá ser aplicada mediante processo regular. Reforma. Reforma é o sujeito sair da atividade para a inatividade com proventos proporcionais. E quando que ocorre? Ao oficial julgado incompatível ou indigno profissionalmente para com o oficialato, após sentença passada em julgado no tribunal competente, ressalvado o caso de demissão. Reforma administrativa, quando praticado por oficial, ele sofre um processo, conselho de justificação, depois é mandado para o Tribunal de Justiça. Se o Tribunal de Justiça entender que o oficial deva ser reformado, porque não é demitido, deva ser reformado, aí sim vai aplicar a ele esta sanção, tá bom? Ao oficial julgado incompatível ou indigno profissionalmente para o oficialato, após sentença passada e julgado pelo Tribunal de Justiça. Por exemplo, você é um primeiro-tenente. Tá certo? Você é um primeiro-tenente, se envolveu em vários atos aí, bebedeira, e também acabou sendo envolvido, olha só, com o pessoal chamado de cangaço, Cangaço, aqui é o pessoal, que faz o furto a banco. E aí acabou que você, tenente, por destino, se envolveu com esse pessoal. Então falou que a sua conduta é incompatível com o oficialato. Não pode um oficial ficar se envolvendo nisso. Você é indigno de exercer ali aquele posto, aquela patente de oficial. Muito bem. Vai fazer um processo, vai ter um conselho, chamado Conselho de Justificação, que é o procedimento feito para mandar o oficial embora. A praça responde a conselho disciplinar e o oficial, conselho de justificação. Pronto. Terminou o conselho, já pode mandar o oficial embora? Negativo, porque tem que ter uma sentença. Sentença com trânsito em julgado. E quem dá essa sentença é o juiz de direito? Não. É o Tribunal de Justiça, porque assim determina a Constituição Federal. O Tribunal de Justiça entendeu que não é caso de demissão. Mas também não é caso de deixar o sujeito continuar trabalhando. Manda ele para aposentadoria. Mas ele só tem 17 anos de serviço. Vai com o provento proporcional a esse tempo de serviço. Como vai receber 17 dias ali. Como se fosse a cada ano, corresponde um dia, Cada dia corresponde um ano. A praça, que se tornar incompatível com a função militar, estadual ou nociva à disciplina e tenha sido julgada passível de reforma. Eu sou sargento, também comecei a participar, fui acusado de participar do grupo Cangaço, furto a bancos. Instaurou um procedimento administrativo contra mim, e eu fui julgado que não tenho condições de continuar nas fileiras da Polícia Militar. Mas também, olhando o meu serviço prestado, seria muito duro uma expulsão. Vamos dizer o seguinte, neste caso, eu tenho 18 anos de serviço, eu posso ir para a reforma administrativa. Não é expulso, não é demitido, mas ele também não continua, eu não vou continuar na atividade, vou para a inatividade. O militar do Estado que sofrer reforma administrativa disciplinar receberá remuneração proporcional ao tempo de serviço militar. Não vai integral. Ainda que falte um ano, não vai integral, tá? Demissão. A demissão será aplicada ao militar do Estado na seguinte forma, tá? Ao oficial, quando for condenado na justiça comum ou militar, a pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos, por sentença passada em julgado, observado o disposto no artigo 125, parágrafo 4º, e artigo 142, parágrafo 6º e 7º da Constituição Federal, e artigo 179, parágrafos 8º e 9º da Constituição do Estado do Ceará. Que bicho é esse, professor? Está dizendo o seguinte, aqui é demissão. Aqui o sujeito não vai para casa recebendo, ele é demitido. E quando é que vai ser demitido? Primeira hipótese, condenação.
foi condenado por um crime militar ou foi condenado por um crime comum. Por exemplo, o sujeito está na rua, brigou, deu um tiro. O tenente, de uma tentativa de homicídio, foi condenado, por exemplo, a 6 anos nessa tentativa. E foi condenado a pena superior a 2, ele já pode ser demitido. Não significa que vai ser demitido, vai sofrer um processo disciplinar. Ele, inclusive, vai ter que subir o processo dele depois para o TJ, porque só o Tribunal de Justiça, nesse caso, pode decidir sobre a perda da patente, né, conforme os dispositivos aqui apontados. Muito bem, o oficial, se for condenado a pena mais de 2 anos, seja crime militar ou crime comum, crime militar ou crime comum, ele pode ser demitido. O oficial não é expulso, nesse caso é demissão. Quem é expulso é praça. O oficial não sofre pena de expulsão, e sim de demissão. Tá? Se o oficial for condenado a pena de perda da função pública por sentença passada em julgado, senhores, pode ser que um oficial responda, por exemplo, a um processo por improbidade administrativa. E, na sentença, o juiz dá a sentença para mandar ele embora. Tá aí uma pena de perda da função pública. Nesse caso, vai sofrer um processo disciplinar lá na corporação e vai, ao final, aplicar uma pena de expulsão, não, de demissão. Porque ele sofreu uma sentença e, na sentença, o juiz falou que tem que mandar embora. Professor, aqui na sentença, o juiz não falou no caso de cima. Aqui não precisa, porque basta ser maior de 2 anos para possibilitar a demissão. Aqui, já no item B, o juiz vai dizer na sentença específica. C. Quando o oficial for considerado moral ou profissionalmente inidôneo para a promoção ou revelar incompatibilidade para o exercício da função militar por sentença passada em julgado no tribunal competente. De novo, a demissão aqui do oficial leva em consideração a sua idoneidade moral para continuar na carreira, para continuar nas fileiras da polícia ou do corpo de bombeiro militar. Se ele respondeu um processo administrativo chamado Conselho de Justificação, depois foi para o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça falou, ó, esse tenente, esse capitão, esse major, esse tenente-coronel, ou esse coronel, não tem capacidade moral de continuar no serviço, ele é demitido, tá certo? Praça também sofre demissão, sim. Quando? A praça, quando for condenada na justiça comum ou militar, a pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos, por sentença passada em julgado, observado disposto no artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal e o artigo 176, parágrafo 12 da Constituição Estadual. Ou seja, aqui segue a mesma regra para a praça, no sentido de que, se eu, cabo, fui condenado a 3 anos, por exemplo, pela prática de um crime militar ou comum, eu posso aí perder a minha graduação, ou seja, vou ser demitido, tá? Também a praça, ó, for condenada a pena de perda da função pública por sentença passada em julgado, né? Se aqui leva em consideração o crime, aqui não precisa ser exatamente um crime, pode ser uma improbidade administrativa. Numa improbidade administrativa, o juiz, né, entendeu que eu devo perder a função, vou ser demitido. Praticar ato ou atos que revelem incompatibilidade com a função militar estadual, comprovado mediante processo regular. Claro, né, da mesma situação. Olha aqui, imagina que o cabo praticou um ato que torna incompatível. Ô cabo, como é que você vai participar de uma quadrilha, de uma associação criminosa, de grupo ou grupo de extermínio, tá? Conduta incompatível, faz o processo administrativo e vem a pena de demissão. Cometer transgressão disciplinar grave, estando há mais de 2 anos consecutivos ou 4 anos alternados no mau comportamento, apurado mediante processo regular. Eu sou praça, né, e estou no pior comportamento que tem, mal.
estou no comportamento mal. Se no período de 2 anos, eu estando no comportamento mal, se no período de 2 anos, direto, eu praticar uma infração de natureza grave, tá? De natureza grave. E eu já estou no mal, comportamento mal. Ainda pratico mais uma de natureza grave? Demissão. Ou então, eu estou no mal, né? E no intervalo de 4 anos, não seguido, eu pratiquei mais uma, demissão também, porque era 2 anos consecutivos ou 4 anos alternados. Como assim? Ó? Tá? Fiquei 2 anos, tá? 2 anos sem praticar nenhuma infração disciplinar grave. Estou no comportamento mal. Né? Lá no 3º ano que eu fui praticar, né, uma infração disciplinar de natureza grave. Cara, seja de 4 anos alternado ou 2 anos direto, durante você entrou no comportamento mal, se 2 anos, observa ali, praticou uma infração disciplinar de natureza grave, pode ser demitido. Ou 4 anos alternado, tá? Houver ainda, se a praça houver cumprido a pena, e a pena consequente do crime de deserção. Houver cumprido a pena consequente do crime de deserção, após apurada a motivação em procedimento regular, onde lhe seja assegurado o contraditório e ampla defesa. Ou então, já falando disso, considerada desertora e capturada ou apresentada, tendo sido submetida a exame de saúde, for julgada incapaz definitivamente para exercício do serviço militar. Senhores, é o seguinte, a praça, quando for condenado pela deserção, por crime de deserção, depois que cumpriu a pena, será demitido. Se foi julgado pela inspeção de saúde apto, ou então, pode ser demitido mesmo antes de cumprir a pena de deserção, do crime de deserção, se for julgado incapaz de estar nas fileiras da polícia militar, ou do corpo de bombeiro militar. Por exemplo, nós dois, eu e você, nós ficamos ausentes do quartel por mais de 8 dias, e praticamos deserção. Ficou ausente por mais de 8 dias, sem justificativa, sem autorização, praticamos deserção. Tá bom? Tá bom. Olha que interessante. Aí nós fomos capturados. Aliás, eu fui capturado e você se apresentou. Né? Eu fui encontrado 3 meses depois e você se apresentou 6 meses depois. Tá bom? Tá bom. Tem um processo nosso, meu e seu, correndo de deserção lá na Justiça Militar. Eu, quando fui capturado, fizeram a inspeção de saúde e viu que eu não tinha condições de ser reintegrado. Ou porque eu tinha cortado um braço, ou porque questão de deficiência mental. Eu não tinha condições. Se eu não tinha condições, mas como eu fui desertor, eu já posso ser demitido mesmo sem cumprir a pena. É isso que quer dizer, ó. Considerada desertora e capturada ou apresentada, tendo sido submetida a exame de saúde, for julgada incapaz definitivamente para o serviço militar. Agora você também, que era desertor, passou pela inspeção de saúde e você está bom, então você volta a trabalhar e só vai ser demitido quando você terminar de cumprir a pena, houver cumprido a pena, consequente do crime de deserção, após apurada a motivação em procedimento regular, onde lhe seja assegurado o contraditório e ampla defesa. Daqui a situação, cuidado com a pegadinha. Sobre o Código Disciplinar indica a alternativa correta. O desertor só pode ser demitido após o cumprimento da pena de deserção. Falso, porque se ele pode ser demitido se for julgado incapaz por inspeção de saúde. Ele pode ser demitido mesmo antes de cumprir a pena de deserção. O oficial demitido perderá o posto e a patente, e a praça, a graduação. Claro, ele vai ficar fora, volta a ser civil, tá? Da expulsão. A expulsão será aplicada mediante processo regular à praça. O oficial está livre dessa sanção disciplinar. Expulsão só se aplica à praça, de soldado a subtenente. Né? Soldado, cabo, 3º sargento, 2º sargento, 1º sargento, subtenente.
esses estão sujeitos à expulsão. Segundo tenente, primeiro tenente, para cima, não estão sujeitos à expulsão. Porque o próprio artigo 24 já vem definindo isso. Tá? A expulsão será aplicada mediante processo regular à praça, que atentar contra a segurança das instituições nacionais ou praticar atos desonrosos ou ofensivos ao decoro profissional. Claro que vai ter um processo administrativo chamado Conselho de Disciplina, né? E imagina eu, terceiro sargento, tá certo? Eu participei de uma greve e eu portava arma nessa greve. E olha o que diz o parágrafo aqui, ó. A participação em greve ou em passeatas com uso de arma, ainda que por parte de terceiros, configura ato atentatório contra a segurança das instituições nacionais e é causa de demissão. Desculpa, de expulsão. Não se confunde expulsão com demissão. Os dois vão acabar retirando o sujeito das fileiras da polícia ou do corpo de bombeiro. Mas a expulsão, né? Por exemplo, sujeito que é condenado a pena superior a 2 anos, ele é expulso ou demitido? Demitido. Sujeito que atenta contra as instituições nacionais, ou contra a segurança das instituições nacionais, ele é demitido ou expulso? Expulso. Militar, por exemplo, que pratica, estava de serviço, prendeu uma pessoa e praticou estupro contra essa pessoa. Ele praticou um ato desonroso, tá certo? E vai ser expulso e não demitido, tá bom? Da proibição do uso de uniformes e de porte de arma, última sanção disciplinar, são 8, última sanção disciplinar. Esse aqui nós já falamos que só o inativo, só aquele da reserva remunerada que sofre. Aqui, ó. A proibição do uso de uniformes militares e de porte de arma será aplicada nos termos deste código, temporariamente, ao inativo que atentar contra o decoro ou a dignidade militar, até o limite de 1 ano. Primeira observação, ficar impedido, ficar proibido de usar uniforme ou de ter porte de arma, limite máximo, 1 ano. Quem recebe essa punição? Só o inativo. Que inativo, professor? O reformado ou o que estiver na reserva remunerada? Reformado não, porque reformado não responde punição, não sofre punição. Só o inativo na modalidade de reserva remunerada. Muito bem, tá certo? Esta sanção disciplinar, ela se aplica ao pessoal que estiver na ativa, falso, só para os inativos da reserva remunerada. Limite máximo, 1 ano. Fica 1 ano, marciano, sem poder usar o uniforme. Mas eu nunca vi inativo usar o uniforme, porque ele está na reserva, ele está aposentado. O que ele quer usar o uniforme? Ele pode, sim, usar o uniforme quando ele for para um casamento, quando ele for desfilar no 7 de setembro. Agora, se ele sofrer essa sanção, dentro de 1 ano, ele não pode usar o uniforme. Limite máximo de 1 ano, tá? Recolhimento transitório não é punição disciplinar. Recolhimento transitório, ó, artigo 26, não é punição disciplinar, mas olha só, o recolhimento transitório não constitui sanção disciplinar, sendo medida preventiva e acautelatória da ordem social e da disciplina militar, consistente no desarmamento e recolhimento do militar à prisão, sem nota de punição publicada em boletim, podendo ser excepcionalmente adotada quando houver fortes indícios de autoria de crime propriamente militar ou transgressão militar e a medida for necessária para, ok? 1. Ao bom andamento das investigações para a sua correta apuração ou a preservação da segurança pessoal do militar e da sociedade em razão do militar. Mostrar-se agressivo e violento,
pondo em risco a própria vida e a de terceiros, ou encontrar-se embriagado ou sob ação de substância entorpecente, está certo? Volta aqui, professor, para explicar o seguinte, senhores, recolhimento transitório. Primeira coisa que você tem que ir para a prova é o seguinte, são sanções disciplinares. Se aparecer para você, na alternativa, recolhimento transitório, falso. Recolhimento transitório não é uma punição. É uma medida de prevenção. É uma medida acautelatória. É uma medida para preservar a ordem pública, para preservar o próprio policial. Claro, pessoal, eu estou bêbado. Entendeu? Há fortes indícios de que eu pratiquei um homicídio, porque o requisito fala, desde que haja fortes indícios da autoria de crime propriamente militar. Opa, né? Ou transgressão militar. Crime propriamente militar é aquele que só pode praticar por militar. Ou uma transgressão. Se eu pratiquei um homicídio, eu pratiquei uma transgressão militar residual. Tá certo? Muito bem. Senhores, ou então, forte indício de que o sujeito praticou um crime de insubordinação, por exemplo. Muito bem. Se o militar tiver forte indício, que não é prova, uma certeza, mas há forte indício de que praticou um crime propriamente militar, que são aqueles crimes que só o militar pode praticar, deserção só o militar pode praticar, insubordinação, insubmissão, apesar de que a insubmissão não é praticada por militar, mas sim por civil, né? Porque a insubmissão é quando o convocado deixa de se apresentar para a incorporação, para a seleção, né? Na semana da seleção. Para a incorporação, melhor dizendo. Tá? Então, muito bem. Se o militar, essa